Sim, o conhecimento é impossível e nesse vídeo eu não vou te explicar o porquê. Porque é impossível. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Viu? É por isso que ninguém gosta de cético. Mas agora, falando sério, impossível mesmo, desculpa. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Tá bom. Já que você quer tanto assim saber quais foram as principais correntes filosóficas sobre a possibilidade do conhecimento, eu não vou te explicar que foram o dogmatismo, o ceticismo e a filosofia crítica. Porque é impossível, não dá. Também não tem como te explicar que há vários ceticismos, incluindo o subjetivismo, o relativismo e o pragmatismo. Vamos começar pelos dogmáticos, os caras que mais apanharam dos céticos. O dogmatismo é, por assim dizer, uma posição meio ingênua. São pessoas com uma autoestima tão alta na própria razão que nem passou na cabeça deles que a racionalidade pode ter limites, ou de que o conhecimento é determinado pela nossa capacidade de conhecer. Para os dogmáticos, o conhecimento acontece sem interferência do sujeito no objeto, ou seja, eles pensam que o que conhecemos dos objetos externos ou internos são como se apresentam. É tipo quando tu tá na rua e alguém aponta: "Ih, olha lá que feio aquele carro vermelho", sem saber que o vermelho não existe no carro. É na verdade a interpretação do cérebro de determinadas ondas eletromagnéticas que foram refletidas após colidirem no carro. Pera, tu realmente achava que o carro era vermelho? Tudo bem. Do ponto de vista prático, não tem nenhum problema atribuirmos propriedades do sujeito aos objetos, desde que lembremos que nossa mente determina mais do que parece. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Esse ponto de vista foi bem comum nos primórdios da filosofia, mas rapidamente foi atacado pelos sofistas gregos. Os filósofos nunca mais foram iguais depois dos ataques sofistas, tomando vez ou outra algum cuidado em se perguntar sobre os limites da nossa capacidade de conhecimento. Kant depois aparece na modernidade chamando os racionalistas de dogmáticos, porque ele entendia que essa palavra significava uma pessoa que não investiga a própria capacidade de conhecer antes de fazer metafísica. Essa descrição seria o equivalente a um dogmatismo específico, ao invés do dogmatismo geralzão que estávamos discutindo. Mas como sempre, tem uma galera que não sabe brincar, e girou o volante com força para o outro lado. Se para o dogmático o conhecimento é sim, perfeitamente possível e mil maravilhas, para o cético esse papo não cola. O cético ficou tão desconfiado dessas limitações do conhecimento que veio e chutou o pau da barraca com o conhecimento dentro. Basicamente, para o cético raiz, aquele cara que consegue te fazer ficar tão em dúvida sobre o que tu acredita que você acaba em posição fetal chorando no chuveiro às 3 da manhã, o sujeito é incapaz de conhecer o objeto. Vamos primeiro considerar o seguinte: o Hessing aqui está usando como pressuposto que o conhecimento só ocorre numa relação entre sujeito e objeto. Sujeito é você, que conhece, e o objeto é aquilo que pode ser conhecido por você. Em resumão, o dogmático acredita que você, sujeito, não interfere no objeto que você conhece. Já o cético acredita que você interfere tanto que não conhece o objeto. O sujeito e o objeto nunca se concordariam. E já que seria impossível de conhecer, seria melhor ficar quieto e poupar saliva. Isso é chamado de epoché, ou seja, suspensão de juízo. O cético leva tão a sério essa coisa do sujeito determinar as propriedades do objeto que passa a acreditar que não importa se há algum objeto ali para ser conhecido. Que mesmo se houver, não adianta tentar que você não vai conseguir conhecer e teorizar sobre esse objeto. Pois para um cético antigo, como o Sexto, é sempre possível alcançar uma retórica de igual força de uma teoria bem elaborada, não restando muita opção senão suspender o juízo. Mas não precisa ser tão extremo assim. Esse ceticismo aí é o ceticismo radical, absoluto ou lógico, defendido por uns caras como Pio, Sexto Empírico e Enesidemo, que funcionava muito bem com as teorias filosóficas e científicas da antiguidade. Mas também existem ceticismos específicos, como o ceticismo metafísico de Hume e Comte, o ceticismo ético de Montaigne, o ceticismo religioso de Spencer e etc.
Além disso, também existe o ceticismo metódico, que é aquele de Descartes. O ceticismo absoluto é autodestrutivo, e isso é perceptível quando você faz um juízo cético. Ao dizer o conhecimento é impossível, os céticos já enunciam como se fosse verdade, como se fosse um conhecimento, e eis a contradição. Mas no fim, não é por causa somente da lógica que não aceitamos facilmente o ceticismo absoluto, mas também porque possuímos uma ética da verdade, em que damos um grande valor moral para o conhecimento verdadeiro. Mas nem só de radicalismo vive o ceticismo. Há uma forma mais suavizada de ceticismo encontrada em caras como Arcesilau e Carneades. Para eles, o conhecimento é sim impossível, mas isso não significa que não podemos desenvolver ideias que parecem ser conhecimento, que parecem ser verdade. Esse ceticismo preza pela verossimilhança, ou seja, pelo que parece ser verdadeiro. É como o cara dizer, não tem como saber se realmente existem essas ondas eletromagnéticas que nos fazem ver o vermelho do carro, mas as pesquisas dos cientistas parecem indicar que é verdade, então é melhor acreditar, embora nunca se possa ter certeza. Só que nem esse ceticismo se escapa de Hessen. Segundo ele, se verossímil é aquilo que se aproxima da verdade, e o cético Molenga diz que não existe verdade, mas existe verossimilhança, então ele acabou de explodir o próprio conceito de verossimilhança. Variantes do ceticismo, o subjetivismo e o relativismo encaram com desconfiança o problema da universalidade do nosso conhecimento. Para ambos, até existe essa tal de verdade, mas ela não pode se aplicar a todas as condições possíveis. Começando pelo subjetivismo. A verdade só é válida na dimensão do sujeito, ou de um gênero de sujeitos, não sendo extensiva para qualquer outro âmbito. No caso do subjetivismo individual, a verdade só é válida para aquele sujeito. Cada indivíduo possui sua verdade, seja esse indivíduo um humano ou qualquer outro ser que possua entendimento. Seria possível então imaginarmos esse subjetivista aí pensando que 2 mais 2 é igual a 4 é verdade, e dizendo para todos os outros que se quiserem acreditar que 2 mais 2 é igual a 85,34, tá tudo bem, cada um com a sua verdade. Um exemplo desse tipo de subjetivismo é encontrado na Antiguidade, em Protágoras, com sua frase "o humano é a medida de todas as coisas", interpretada pelos estudiosos no sentido individualista do subjetivismo. Dessa forma, o indivíduo é a medida para a verdade. Um pouco menos extremo é o subjetivismo genérico, que circunda a verdade não em um único sujeito, mas em um grupo de sujeitos do mesmo gênero, por exemplo, a espécie humana. Dessa forma, existe uma verdade que é válida para todos os seres humanos, embora não possa ser necessariamente a verdade de outros animais, robôs ou mesmo alienígenas. Dessa forma, 2 mais 2 é igual a 4 seria obrigatoriamente verdade para todos os seres humanos, sem choro. Indo agora com os relativistas, primos dos subjetivistas, vemos que a validade da verdade não é universal, também, e que ela é relativa aos fatores externos ao sujeito, diferente do que queriam os subjetivistas, que jogavam tudo nas costas do coitado. Fatores como o ambiente, o momento histórico, o círculo social e cultural que o sujeito está inserido, entre outros, definem o que é verdade para ele. E isso limita a matemática, a filosofia e as ciências, pois elas seriam válidas somente naquele contexto a que pertencem. Hessen vai repetir o argumento anticético que usou anteriormente. Se a verdade é subjetiva ou relativa, ao enunciar isso como um juízo, já há pretensão de universalidade, gerando contradição. Até agora esses ceticismos tentaram ou negar a verdade ou negar a sua universalidade. Indo por outra direção, o pragmatismo visa substituir o critério de verdade pelo critério de utilidade ou de promoção de vida. O ser humano, para o pragmatista, não desenvolveu o intelecto para quebrar a cabeça fazendo ciência e filosofia, mas para se adaptar à sua realidade de forma prática. Dessa forma, o que importa é que esses conhecimentos resolvam seus problemas práticos do dia a dia e sejam capazes de melhorar a sua vida e da sua espécie. Assim vai afirmar que limitar o conhecimento humano ao útil ou promotor de vida é desvalorizar aquilo que é tão característico ao ser humano, a autonomia de pensamento. Nesse caso, promover a vida também é promover a liberdade de pensamento para investigar a realidade, não sendo motivo para a troca de critérios. Se de um lado temos o dogmatismo e do outro temos o ceticismo,
o que sobrou para intermediar essas teses contrárias foi a filosofia crítica. Sim, Kant está novamente presente para nos assombrar. Os germes da filosofia crítica emergiram ao longo da história da filosofia, e só tomaram forma pela primeira vez na filosofia crítica de Kant. Mas a notícia boa é que a filosofia crítica de Kant é um tipo de filosofia crítica. Aqui eu vou falar de uma geralzona. No fundo, a filosofia crítica veio pegar a nata dessas teorias. O conhecimento é possível e a verdade é universal. Nós precisamos tomar cuidado para entendermos até que ponto o conhecimento é afetado pelas condições internas do sujeito, assim como as condições externas que o moldaram e as contribuições do conhecimento verdadeiro para a vida de cada um. A filosofia crítica é altamente inquisidora, não aceitando nenhuma ideia sem o devido cuidado. Questiona tanto as afirmações e seus fundamentos quanto a sua origem. Dessa forma, ao invés de acreditarmos cegamente na razão ou negarmos absolutamente a verdade, parece ser mais seguro aceitar que o conhecimento é possível e que precisamos avaliar com calma os nossos conhecimentos e seus fatores determinantes. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Gostaria de agradecer ao principal patrocinador desse vídeo, que doou 50 milhões de reais para essa produção, o filósofo Johannes Hessing, com seu livro Teoria do Conhecimento. Como vocês viram, ele foi a principal referência no conteúdo desse vídeo e eu até tentei dar uma amenizadinha com outras leituras. O ponto é que ele é bem útil como um panorama, mas vocês precisam ler outros textos, outras interpretações dessas correntes filosóficas e não levar esse vídeo como verdade absoluta. Mandem dúvidas, sugestões, avaliações e se inscrevam para acompanhar o canal. Valeu e até mais!